Irmãos, nós vamos adorar o nome do Senhor com este cântico ao Filhos de Sião. Ele é um convite à adoração, né? Assim como o salmista, ele nos convida, né? Cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. O texto de Joel, né, do profeta Joel, nós vamos ver que o povo de Judá, o povo estava passando por necessidades tremendas, terríveis, né, no sentido da agricultura, no sentido das perdas, né, nessa área, perdas, obviamente, financeiras, mas Deus, ele é o Deus da restituição, né? Ele é o Deus que muda, ele muda muda a estação, muda reis, estabelece reis, né? O Deus que muda as circunstâncias das nossas vidas. E é o Deus que concede vitória ao povo dele, né? Como o profeta ele fala, né? E o meu povo não será envergonhado para sempre. Entendeu? Então nós vamos adorar a este Deus, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos dá salvação, é o Deus da nossa vida. Vamos louvar a Deus então com este cântico, ó filhos de Sião. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é nossa santa e gloriosa cidade, também bem morada dos crentes em nosso Jesus. Os que juntos são a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste, mas filhos do celeste, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é nossa santa e gloriosa cidade, também bem morada dos crentes em nosso Jesus. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais, que gozos terreais, que gozos terreais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Venham os louvar, os filhos são, e sigam já a derramar, e sigam já a derramar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Nós sabemos que tudo isso aqui passa, não é? Mas a nossa morada ela é eterna e nós adoramos a Deus por isso. Amém. Nós vamos pedir neste momento, eu vou pedir para que a irmã Lina esteja fazendo essa oração de louvor a Deus, uma oração de adoração ao nome do Senhor. Nosso grandioso Deus e Pai, é mais uma vez que nos encontramos aqui, Senhor, para realmente louvar-te assim como tu mereces, Senhor.
Obrigado, Deus, porque a tua grandeza se tem manifestado nas nossas vidas, Pai. Temos sentido, Senhor, a tua proteção, Senhor, a tua paz, o teu amor, tudo aquilo que o Senhor realmente, Senhor, nos tem dado sem nós merecermos, Pai. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, porque a tua grandeza excede todo o entendimento, Senhor. Obrigada, Pai, pela proteção que tu tens dado a cada um de nós, Senhor. Não só a nós, mas a todos aqueles, Senhor, todo mundo que o Senhor sempre cuida, Deus. Ó Senhor, que a tua palavra possa, Senhor, realmente ser conhecida, Senhor, porque cada vez mais pessoas, Senhor, possam se render a ti, Senhor. E a nós, Pai, que um dia tomamos a decisão para te servir, Deus, e para te louvar, possamos, Senhor, realmente contagiar aqueles que estão ao nosso lado, Pai. Possam ver, Senhor, em nossas vidas, Senhor, que tu, Senhor, realmente tens poder, Senhor. Nós possamos, Senhor, falar coisas que impactem as pessoas, Pai, e que eles depois possam mostrar interesse de conhecer, Deus. Agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, de tu, Senhor, realmente espelhares em nós, Pai, aquilo que, Senhor, tu tens na tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Senhor, também ser um canal de bênção, Pai, para aqueles, Senhor, que estão incrédulos em receber a tua mensagem, Senhor. Oh Deus, prepara-nos, Senhor, para cada momento nesta vida, Pai, que nós possamos realmente, Senhor, falar de ti, Pai, porque mais possamos conhecer de ti, Pai, mais possamos falar, Senhor, e demonstrar, Pai, no meio das tribulações, das coisas desta vida, Pai, nós sentimos paz, porque a nossa paz não é a paz deste mundo, é a paz que vem de ti, porque tu possas inundar os nossos corações para que nós possamos realmente falar, Pai, porque esta é a missão que o Senhor nos chamou para ficar aqui nesta vida, para conquistar, Pai, para levar almas a ti, Senhor, para, para, para livrar, Senhor, este mundo, Pai, das garras do inimigo, Pai. Dá-nos, Senhor, realmente cada dia mais ousadia de falar e de mostrar este amor que tu tens para com a humanidade, Pai. Em nome de Cristo, te pedimos, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, e agora nós teremos o nosso momento missionário. Nós vamos orar pela Malásia, né? Malásia é um país que fica situado lá no sudoeste da Ásia, aliás, no sudeste da Ásia. Na verdade, a Malásia, ela é formada por pessoas de, não só, né, os malaios, mas também chineses e indianos. Mas os malaios são, assim, a população malaia tem mais ou menos 70%, né? Então, por isso está falando aí de malaios étnicos, né? São malaios, realmente são pessoas que são oriundas de lá. E o islamismo, né, irmãos? Infelizmente, o islamismo é a religião oficial do país. Inclusive, os malaios étnicos, que são realmente os que nasceram lá, que são oriundos de lá, eles, podemos assim dizer que oficialmente, a religião deles é a religião muçulmana, é o islamismo. Então, todos os muçulmanos lá, eles são governados pela lei islâmica. Então, assim, é um povo que sofre muita perseguição. Existe a Bíblia, né? A Bíblia é, na língua malaia, só que, assim, por algum tempo ela foi confiscada, justamente porque quando se fala em Deus, a tradução era lá, então eles não aceitavam essa tradução, porque diziam que era só, né, a respeito da religião deles. E isso foi uma discórdia, e resumindo, né, até hoje nós temos assim essa dificuldade para que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chegue até os malaios étnicos. E, né, no meio de tantas lutas, irmãos, tantas lutas que eles, só para os irmãos terem a noção, quando o malaio, ele fala, né, eu vou me converter, né, vamos dizer assim, seja ao cristianismo, seja a outra religião, eles passam por um processo
e aí ele é julgado, e essa pessoa ela vai para um lugar, ela fica algum tempo lá, como se fosse um retiro, vamos dizer assim, para que os muçulmanos possam convencê-lo, né, do contrário. Então, isso acontece também quando o malaio ele se converte ao cristianismo. Então, assim, é um povo muito sofredor, né? E algo assim que tem me chamado a atenção, irmãos, é que nós temos a Bíblia à nossa disposição, né? Temos aplicativos, temos Bíblia de diversas formas, e quantas vezes, né, o povo de Deus ele negligencia a palavra, negligencia o estudo da palavra, a leitura da palavra, não é? Enquanto há povos em que nem não tem, eu estava olhando, nós temos mais de 3.000 línguas, né? E a Bíblia só tem a tradução da Bíblia completa em 700 línguas aproximadamente. Então, é pouquíssimo, né? Não é nem a metade disso. Então, assim, que nós possamos valorizar a palavra de Deus. E eu vou pedir à Marta, então, que faça essa oração. Peço para que ela ore a favor, aqui nós temos, né? Ore para que os malaios étnicos recebam a cópia da Bíblia na sua língua este ano. Então, graças a Deus tem a tradução, mas ainda tem nessa dificuldade. E eu vou aproveitar, Marta, para que você esteja orando também a favor do local, né, para nós nos reunirmos. Então, nós vamos ampliar um pouquinho esse momento missionário e vamos orar também para que Deus esteja nos conduzindo, né, de acordo com a vontade dele relativamente ao local de culto. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na tua presença, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pelo privilégio que é de ter a tua revelação, Senhor. Nós te agradecemos porque nós só tivemos a revelação em Jesus, ainda temos a revelação do Espírito Santo através de nós, mas também temos a tua palavra, uma literatura que não é feita, Senhor, por contos de histórias de pessoas perfeitas, mas sim por seres humanos e que relata o teu grande e imenso amor para nos resgatar do pecado. Senhor, ajuda-nos a valorizar cada vez mais esta fonte de bênção que tu nos concedeste. E também te pedimos, Senhor, que tu fiques com a Malásia. Ó Senhor, abre os olhos daquele povo que ainda é muito islamizado, Senhor, para que possam entender, Pai, a maravilha da tua palavra, que possam compreender, Senhor, que há um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus santo e não somente um Deus de vingança. Ó Senhor, eu também te peço, Senhor, que tu faças com que os malaios possam perseverar em ti, em momentos de exclusão no meio da sua família por te aceitarem. E Pai, dá o privilégio de cada um deles ter uma cópia deste livro sagrado para poderem, Senhor, estudar e meditar a tua palavra. Também te peço, Senhor, que tu fiques em especial com a tua igreja aqui local. Tu sabes, Senhor, o quanto nós precisamos de um espaço em que te possamos louvar e te adorar, Senhor. Convidar pessoas também para te conhecer e poder, Senhor, realizar as nossas reuniões de uma forma mais constantemente presencial. Ó Senhor, eu te peço que tu abras o local certo, que tu abras as portas, porque nós sabemos, Senhor, que tu és o Senhor que dirige os passos. Nós podemos fazer os planos, mas tu é que os concretizas. Isto peço e muito mais te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigada, Marta. Irmãos, continuando, nós vamos ter agora, né, um momento de ceia do Senhor, mas antes nós vamos fazer a leitura do texto bíblico de 1 Coríntios 11, dos versículos 23 ao 30. Eu vou pedir ao pastor Maurício para fazer essa leitura. Depois nós vamos louvar a Deus com o cântico que faz alusão à morte de Jesus, né, à liberdade que nós temos, né, diante do que o Senhor fez por nós. Então, eu vou pedir para que o Maurício faça essa leitura. Amém. Então, leiamos, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia,
pegou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até o, até o 29, até o 30, perdão. Então, Uhum. Nós vamos, então, nós vamos louvar a Deus com este cântico, né? Nada além do sangue. E neste momento, tanto eu, você, né, todos nós, que nós possamos estar neste momento pensando, né, naquilo que Deus fez por nós, meditando, né, esse memorial que nós iremos proceder daqui a pouco, que é a ceia do Senhor, e que nós possamos nos preparar. E este cântico seja uma oração para mim, para você, é um cântico também de gratidão, que Deus, ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e nos conduzindo à vida eterna. Que você aí na sua casa, né, esteja meditando na letra deste cântico e louvando e adorando ao Senhor conosco. Tá bom, pelo menos. Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lavados dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, sem Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve,
algo mais que a neve, se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavar, mais alto que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Sim. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Amém. Eu passo a palavra agora para o pastor, para a celebração da ceia do Senhor. Muito obrigado, irmã Flávia. Amados irmãos, realmente estamos livres. Somos pessoas livres, porque Jesus tomou o nosso lugar e pagou o alto preço do pecado. Ele, porque tomou esse ato livremente e o concluiu e de uma forma perfeita, está consumado, sabemos que fomos resgatados das garras de Satanás. Sabemos por isso mesmo que agora temos um outro Senhor na nossa vida, que é o nosso Senhor Deus. E sabemos que os nossos pecados estão perdoados, porque Ele pagou esse preço. Ele tomou o nosso lugar. Eis o símbolo que representa exatamente o corpo do Senhor Jesus a tomar o nosso lugar, o pão. Ele próprio, o Senhor, afirmou muitas vezes que era o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E não há dúvida que é Ele quem dá vida. Foi Ele quem tomou o nosso lugar. Foi Ele quem ocupou aquele lugar na cruz. Foi Ele quem pagou o alto preço. Porque nenhum de nós podia o fazer. Porque nenhum de nós é perfeito. E lembremos, como no Velho Testamento, a ovelha tinha de ser sem mácula, sem defeito, tinha de ser perfeita para o Senhor. Por isso nós estamos muito gratos a Deus por Ele nos ter substituído naquela cruz e ter se oferecido voluntariamente e tomado sobre si o pecado de nós todos na cruz. Ele tomou o pecado da humanidade e por isso Ele assim conseguiu fazer a obra da remissão da humanidade que nenhum ser humano poderia fazer. Nenhum ser humano tem capacidade para tal maravilha de perdoar os pecados da humanidade. Está à disposição. Ainda hoje, Jesus está de braços abertos para receber todo aquele que deseja o receber como Senhor e Salvador da sua vida. E por isso louvamos a Deus por este maravilhoso ato de substituição, maravilhoso ato de oferta voluntária de sacrifício perfeito a Deus, e estamos muito gratos por tudo o que Ele fez naquela cruz. Por isso, comamos o pão em nome do Senhor Jesus.
reconhecemos que na cruz, para além de Jesus se oferecer voluntariamente por nós e carregar sobre si o pecado da humanidade, ele também verteu o seu sangue por nós. O cálice representa realmente, o cálice de vinho representa exatamente esse momento em que ele verteu o seu sangue. Não bastava a ovelha ser sem defeito, sem mácula. Era preciso sacrificá-la. E o sangue era sempre sagrado. O sangue era sempre para o Senhor. O sangue era sempre separado para o Senhor. Tanto que o ensino, desde o Velho Testamento, é que não devíamos comer carne com sangue, porque o sangue era consagrado para o Senhor. O sangue foi sempre visto como um meio de expiação da culpa, um meio de cobrir a culpa, de, por isso mesmo, apagar a culpa, apagar o defeito, apagar exatamente o nosso pecado. Jesus, ao verter o seu sangue na cruz, verteu na perfeição, verteu todo, completo. Lembremos que quando o soldado foi confirmar a morte do Senhor e espetou a lança, ainda saiu sangue e água. Ou seja, todo o sangue precioso de Jesus foi vertido naquela cruz, a nosso favor, para que tu e eu possamos ser considerados justos aos olhos de Deus. Porque só mediante o sangue é que nós temos a nossa dívida totalmente saldada com Deus, totalmente coberta, inexistente aos olhos de Deus, porque fica coberta pelo sangue de Jesus. Essa preciosidade de estarmos limpos perante Deus nos permite um novo relacionamento com Ele. Nos permite uma nova comunhão com Ele, uma nova aliança se estabelece, pois, entre Deus e nós. É essa aliança que é baseada no sangue. Já não é baseada na lei, porque não há nenhum homem que consiga cumpri-la na perfeição, a não ser Jesus Cristo, que cumpriu a lei na íntegra. Mas agora a nossa aliança é baseada no sangue de Jesus. É baseada exatamente nesta oferta perfeita que Jesus tomou e que realizou naquela cruz. Agradecemos, pois, a Deus por estarmos a tomar o cálice de vinho. Porque é relembrando este ato que eu reconheço que agora sou uma nova criatura e por isso mesmo já não estou aprisionado às garras de Satanás. Não estou preso do pecado. Estou livre, como acabamos de entoar. Graças a Jesus, eu estou livre da prisão do pecado, da prisão em que Satanás me mantinha constantemente. O pecado já não tem poder sobre mim, porque Jesus agora é o meu Senhor. É Ele quem me perdoa todas as vezes que eu, infelizmente, ainda caio. Mas eu sei que agora há uma nova vida em mim que me faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso temos muito para louvar a Deus pelo sangue vertido na cruz. E por isso mesmo eu vos convido, amados irmãos, a bebermos em nome do Senhor Jesus. Bebamos, pois. Vamos agora meditar na palavra do Senhor em Isaías 12,
dos versículos 1 a 6. Eu convido a irmã Flávia a continuar na direção do culto, por favor. Amém, irmãos. Vamos fazer a leitura de Isaías 12, do 1 ao 6. Desculpa. Patrícia, pode fazer essa leitura, ou então a Isabela para nós novamente, por favor? Ou pode ser a Isabela está aí? Se ela estiver, se puder fazer esse favor para nós. Dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Amém. Obrigada. Obrigada, Isabela. Irmãos, nós louvamos a Deus, né, por este momento de celebração da ceia do Senhor. Estamos aqui até comentar assim, nós não temos palavras para agradecer o que Deus fez por nós, né? Por mais que nós agradeçamos, ainda não é o suficiente para agradecermos aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Jesus fez por nós na cruz, né? E aqui nós temos o profeta Isaías, ele celebrando a redenção, a grandeza de Deus, a sua salvação, a fortaleza do Senhor, a confiança em Deus. E nós sabemos que é somente em Deus que nós podemos e temos que depositar nossa confiança, pois sabemos e também sabemos que a vitória quem nos dá é o próprio Deus. Como nós vamos ver daqui a pouco, quando o pastor nos trará a palavra da parte do Senhor, né, quem foi com Jonatas, né, esse seu escudeiro ali, e depois com todo o povo de Israel naquele lugar. Então, realmente é Deus quem fez, é Deus que deu vitória para todo Israel. E é Deus que nos dá também os livramentos e as vitórias. E hoje, né, nós vamos louvar ao Senhor, é um dia festivo, e que alegria que nós podemos desfrutar neste dia, porque o Senhor, Ele está aqui conosco, né? O Senhor é o nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor e louvar a Deus com este cântico, dia festivo. A sua música de pé. Alegria neste dia, nós podemos desfrutar nesse ensejo, bom desejo, Deus toda bênção. Cantemos com sua alegria nesse grande e festivo dia, que o nome que a alegria desse dia enche nosso coração. Inimigos e perigos, afastamos alegria. Esse grande e festivo dia vem, e o que vocês ouvem dos reis, que a alegria deste dia, temos todos com Jesus, reunidos os remidos, nós ressurreição. Cantemos com sua alegria nesse grande, muito festivo dia, o que nos fez o Rei dos Reis,
Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada a ti. Onde temos a sua alegria, deste grande dia, vem, o que você sorrindo. Vou pedir ao pastor Maurício para orar agora, entregando este momento de culto ao Senhor, entregando a vida do pastor também, que nos dará a palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meu Pai, nós sabemos que quando estamos no Senhor, meu Pai, nós podemos dizer que estamos em festa, meu Pai, estamos em alegria, porque estamos na Tua presença, meu Pai, na Tua presença até a tristeza, meu Pai, salta de alegria. Obrigado, Senhor Deus, por a oportunidade de podermos reunir, Senhor, mesmo que desta forma online, para podermos cultuar ao Senhor, para podermos render honras e glórias ao nome santo do Senhor, porque Tu és digno, meu Pai. Realmente não temos como, Senhor Deus, expressar a nossa gratidão, meu Pai, pelo Teu amor, esse amor, meu Pai, incondicional, esse amor ágape, esse amor, meu Pai, que não quis nada em troca, mas somente que nós nos dispusemos, Senhor, a realmente adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor Deus, nesse momento nós colocamos nas Tuas mãos, meu Pai, a continuação deste culto. Só abençoe o pastor Pedro, que estará na ministração da Tua palavra. Usa o teu servo, meu Pai, com poder e graça, com sabedoria. Meu Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos, meu Pai, tomar posse, Senhor Deus, da Tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala para o pastor Pedro. Ora, muito bom dia a todos os irmãos. Eu creio que já tinha cumprimentado pelo menos a grande maioria dos irmãos e estamos felizes por podermos estar juntos para meditar na palavra. Mais uma vez, vamos nos concentrar no primeiro livro de Samuel. Portanto, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 1 de Samuel, capítulo 14. E vamos fazer a leitura dos 23 primeiros versículos. Vamos nos deter nestes 23 primeiros versículos de 1 Samuel, capítulo 14. E não há dúvida que o título é bastante apelativo, a vitória de Jónatas sobre os filisteus. Reparem, irmãos, que há alturas em que precisamos mesmo de agir. Jónatas foi este servo de Deus, um jovem, filho de Saul, muito leal ao Senhor, muito leal depois, mais tarde, como iremos nos aperceber, a Davi, um homem realmente com um discernimento claro da vontade do Senhor. Não há dúvida que o Senhor era com Jónatas e abençoou Jónatas. E Jónatas foi uma bênção onde quer que ele se encontrasse. Aqui nós podemos ver como o Senhor o usa para trazer libertação, para trazer vitória ao povo do Senhor. Mas não foi fácil esta vitória, irmãos. Esta vitória foi realmente algo que Jónatas precisou de depender de Deus e da sua vontade para então ter vitória e bênção. Observem como os primeiros 6 versículos nos ajudam a compreender esta parte introdutória. Preparação para a batalha. Poderíamos usar este tema de hoje, da pregação. Preparação para a batalha. Os irmãos sentem-se preparados para a batalha do dia-a-dia, a batalha espiritual do dia-a-dia. Os irmãos sentem-se preparados para travar estas batalhas no vosso contínuo viver. Esta passagem ajuda-nos a descobrir e a discernir os passos importantes que devemos dar para estarmos preparados para a batalha e termos a vitória do Senhor. Ora, possamos então agora ler os 6 primeiros versículos que nos dizem o seguinte:
Sucedeu, pois, que um dia disse Jónatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Fineias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jónatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jónatas procurava passar à guarnição dos filisteus, desta banda havia uma panha aguda e da outra banda uma panha aguda, e era o nome de uma Buzés e o nome da outra Sené. Uma panha para o norte estava de fronte de Micmas e a outra para o sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jónatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Um pouquinho só de meditação. Reparem como esta introdução do capítulo 14 nos ajuda a compreender que Jónatas foi e partiu determinado a derrotar aquele povo que ofendia o Senhor e o seu povo. Reparem como ele diz claramente ao seu pajem, aquele moço que ia com o grande guerreiro e que levava as armas, o pajem. Ele diz ao moço o quê? Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Ele claramente identificou aquele povo como um povo que não pertencia ao Senhor, pelo contrário, estava a afrontar o Senhor e o seu povo também, o povo do Senhor. Reparem como Jónatas tinha zelo pelo Senhor, ele tinha zelo pelas coisas que diziam respeito ao Senhor, e ele tinha zelo por obedecer ao Senhor. Observem que ele diz: porventura operará o Senhor por nós. É curioso ver que ele vai com este zelo, mas na dependência do Senhor. Ele próprio diz: porventura operará o Senhor por nós. É o Senhor que vai operar através de nós. Nós somos simplesmente seus servos, seus instrumentos. E reparem que a confiança é tal que ele continua no versículo 6, afirmando: porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ou seja, para o Senhor não há limitação do número. 2 homens somente para a guarnição dos filisteus, ou 600 ou 10.000. Para ele nada depende do número. O Senhor é quem opera e é o Senhor quem dá a vitória. Por isso mesmo, o Senhor é quem dispõe dos seus para a sua honra e glória. O que Jónatas estava a querer era exatamente que o Senhor o usasse a ele e ao seu pajem para a sua honra e glória. Observem como no livro de Hebreus, e eu convido-vos a darem um pulinho a Hebreus, ao capítulo 11, reparem no versículo 34. É muito interessante observarmos como Hebreus 11, 34, que é o grande capítulo acerca dos heróis da fé, nos diz algo exatamente sobre estes homens de fé. E o capítulo 11, versículo 34, diz-nos o seguinte: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Ou seja, pela fé no Senhor,
Estes homens, que o versículo 32 contextualiza, referindo Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas, estes homens apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Tal era a fé de Jónatas. Jónatas tinha esta fé, esta firme certeza de que o Senhor operava e de que o Senhor ainda hoje opera no nosso meio. Irmãos, a nossa fé está firme no Senhor. Não está firme na nossa força, no nosso número, mas está firme no Senhor. E reparem como esta fé é contagiante, irmãos. Esta fé é contagiante. Observem o versículo 7. O que é que o pajem diz? Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo conforme o teu coração. Ou seja, faz o que entenderes, porque eu estou contigo. Eu confio também no Senhor. Eu também deposito a minha confiança no Senhor. Por isso podes contar comigo, porque eu estou do teu lado para te apoiar em tudo o que tu decidires. Este pajem viu a força que Jónatas tinha no Senhor. Esta força vinha da sua confiança no Senhor. Esta certeza inabalável de que Deus estava com eles. E por isso, este pajem não se amedrontou perante o facto de estar só ele e Jónatas. Ele avançou com fé. Ele avançou com confiança. E reparem então no que é que Jónatas toma a decisão. Toma a decisão de deixar tudo nas mãos de Deus. E Deus o orientar nesta batalha. Observem, irmãos, quando nós partimos para a batalha, temos de confiar em Deus, porque a vitória vem dele. A vitória vem do Senhor. Não vem dos carros. Não vem dos cavaleiros. A vitória vem do Senhor. E observem outra coisa. É o Senhor que tem de dirigir, porque é Ele que é o capitão. Ele é o comandante. Ele é que é o capitão que organiza tudo. Nós gostamos da figura do capitão porque lembramos o 25 de Abril, em que os capitães de Abril libertaram Portugal, não é? A figura do capitão para nós não é uma figura menor, é uma figura maior. Quando eu digo capitão, eu imediatamente me lembro dos capitães de Abril que libertaram Portugal da opressão da ditadura de Salazar. Portanto, os capitães é um sinónimo de libertação, de força para nós portugueses. Talvez para os irmãos brasileiros estranhem muitas vezes nós até cantarmos porque o nosso capitão é Jesus, não é? O capitão é sempre o símbolo da vitória, da libertação para nós portugueses por causa do 25 de Abril. Reparem, irmãos, ele deixa a decisão nas mãos de Deus. Observem o que ele faz. Isto é muito interessante agora. Os passos de Jónatas. Reparem, são passos dados com fé no meio do inimigo. Mas são passos seguros. Observem como os versículos 8 a 11 nos mostram realmente como Jónatas deixa Deus tomar a dianteira. Ele faz a sua parte, mas Deus tem de tomar a dianteira. Disse, pois, Jónatas: eis que passaremos àqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Um pouquinho só, já lemos o versículo 11, um pouquinho só. Reparem que ele deixa que Deus administre e organiza a batalha. Ele não quer tomar o lugar do capitão. Ele não quer tomar o lugar do Senhor Jesus. Ele não quer tomar o lugar do nosso Deus. Ele quer sim que Deus lhe mostre se é para subir a eles ou se é para ficar. Porquê?
porque o Senhor os tem entregado na nossa mão. E isso nos será por sinal, seja subir, seja descer. Para ele era algo que o Senhor estava a organizar, porque uma coisa era certa, eles já estavam derrotados, eles já estavam entregues na nossa mão, como diz Jónatas. Era o sinal de como deviam agir na batalha. Deus revela-se quando nós agimos. Não é só quando nós estamos parados em oração que Deus se revela. Também à medida que nós vamos agindo e vamos vivendo, Deus se vai revelando. É no caminhar com Ele que Deus se vai revelando. Não é somente quando estamos parados. O Senhor foi-se revelando aos seus discípulos também em andamento, na plena missão. Em plena missão, Jesus foi-se revelando aos discípulos. Ele se revela a nós e a sua vontade nos é transmitida também à medida que vamos caminhando com Ele. Jónatas compreendia que dependia de Deus, mas que precisava também de percorrer os penhascos. E observem o que os versículos 11 e 12 nos mostram. Descobrindo-se ambos a eles, pois à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jónatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vos-lo ensinaremos. Disse Jónatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Interessante como ele fez a sua parte. Pôs-se a descoberto, ou seja, pôs-se à vista dos filisteus. Ele e o pajem. Não é fácil num campo de batalha, presumo eu, porque eu nunca fui soldado, não é? Nunca tive no exército. Mas eu presumo que não seja fácil uma pessoa, num campo de batalha, se mostrar ao inimigo. Não é fácil muitas vezes para nós estarmos no trabalho e termos pessoas claramente em constante oposição a nós. E nós mostrarmos e falarmos de Jesus. Não é fácil. Isso com certeza nós já experimentamos. Estar no nosso dia-a-dia e termos pessoas em clara oposição a Deus. E quando nós nos afirmamos como crentes, eles tomarem-nos um pouquinho de ponta. Não é fácil lidar com a adversidade. Mas reparem numa coisa, irmãos. É no meio da adversidade que muitas vezes Deus se manifesta e nos acompanha. Quando tudo vai bem, é fácil esquecermos de Deus. Está tudo bem. Por vezes até nos esquecemos de Deus. Infelizmente, é uma tendência humana. Quando está tudo perfeito, a tendência humana, infelizmente, é esquecermos de Deus. Mas quando surgem dificuldades e nós temos de nos revelar como filhos de Deus, e daí vêm as adversidades, vem realmente a discriminação, a troça, o escárnio, a maledicência. É aí que muitas vezes Deus se revela de uma forma especial ao nosso coração e nos acompanha. Ele nunca nos deixa sós. Observem o que Jónatas fez, mostrou-se. Os homens, os filisteus, revelaram-se claramente, dizendo: subi a nós, e aí nós vamos vos dar uma lição a vocês, israelitas. E foi quando Jónatas subiu, com o pajem atrás dele, mas com uma firme certeza. O Senhor os tem entregado na mão de Israel. O primeiro sinal de Deus foi revelado aqui.
Observem o segundo sinal. Versículo 13. Então subiu Jónatas com os pés e com as mãos e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jónatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Ou seja, segundo sinal foi os filisteus não terem capacidade para derrotar Jónatas e o seu pajem. O segundo sinal estava a ser dado que havia naquela guarnição vários grupos de filisteus, e este grupo de filisteus não conseguiu deter Jónatas nem o seu pajem. Versículo 14 confirma-nos isso. E sucedeu esta primeira derrota em que Jónatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma jeira de terra, com uma junta de bois, que uma junta de bois podia lavrar. Ou seja, um terreno que permitisse a uma junta de bois lavrar livremente. Portanto, era um terreno ainda algo, digamos assim, extenso. Não muito extenso, mas também não era um cubículozinho. Ou seja, Jónatas e o seu pajem podiam se movimentar e atacar. E este grupo de 20 filisteus nada pôde fazer perante Jónatas e o seu pajem, porque iam em nome do Senhor. Observem outra coisa interessante. Reparem no terceiro e nos quartos sinais de Deus. Versículo 15 tem os terceiro e quarto sinais de Deus. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram. Ou seja, Deus incutiu neles um medo tal que eles ficavam como que paralisados pelo medo. Não conseguiam reagir à investida de Jónatas e do seu pajem. E reparem no quarto sinal. E até a terra se alvoroçou. Houve um terremoto. A terra se alvoroçou. Quer dizer que houve um terremoto. Porquanto era tremor de Deus. Era de origem divina. O terror, o tremor de terra, toda aquela reação dos filisteus vinha de Deus. Deus estava a paralisá-los com medo. Deus estava a revelar que estava com os seus servos. Deus estava a revelar que aquela era a vitória dele sobre os incircuncisos filisteus. Na nossa vida, Deus também nos tem dado sinais. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele dá-nos sinais. O que é que precisamos fazer? Ir na confiança de que a vitória nos é assegurada por Deus. Porque esta é a batalha dele. Esta é a batalha do Senhor. É Ele que opera. É Ele quem nos usa. É dele que vem a vitória. Os versículos 16 e seguintes mostram-nos o impacto que isto teve em Saúl e nos 600 homens que ele tinha. E reparem que dos versículos 16 a 19, nós temos este impacto tremendo. Olharam, pois, as sentinelas de Saúl em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saúl ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram. E eis que nem Jónatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saúl disse a Aías, lembram-se, irmãos, Aías era o sumo sacerdote: traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saúl ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saúl ao sacerdote: retira a tua mão.
Saul queria consultar Deus. Lembremos, como estava no versículo 3, o Aías, o sacerdote do Senhor, com o seu éfode, a vestimenta do sacerdote, do sumo sacerdote, onde estavam também as pedras Turim e Putim, ou seja, pedras que realmente revelavam a vontade de Deus. Naquele tempo, revelava-se assim, muitas vezes, a vontade do Senhor. Foi aqui que Saul olhou, apercebeu-se de que o Senhor estava a agir e disse: retira a tua mão. Compreendo que não é tempo de eu ficar a consultar, é tempo de agir. É curioso ver que Deus já tinha muitas vezes realmente referido a importância de nós agirmos, não ficarmos somente parados, mas agirmos no tempo do Senhor. Observem Êxodo 14:15. Vamos dar um pulinho a Êxodo 14:15, irmãos. Êxodo 14, versículo 15. A passagem pelo meio do mar. Reparem no que aconteceu antes de o povo passar o Mar Vermelho. Observem como estava Moisés e o povo encurralados entre os egípcios e o Mar Vermelho. E reparem no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Há alturas em que o que nos é pedido é que possamos agir. Não ficar somente parados a clamar ao Senhor, porque o Senhor já está a abrir o caminho para nós. É preciso agir. Quando o Senhor está a abrir o caminho, nós precisamos de agir. Porque a resposta já está a ser dada. Deus já está a abrir o caminho, a resposta já está ali à nossa frente. É preciso agir. Ir. O que é que Saul compreendeu? Que era preciso agir. Ir. Porque o Senhor estava a dar a vitória. Ele próprio estava ainda a falar com o sacerdote e o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Ou seja, Deus estava a dar a vitória. Já não havia que consultar o Senhor, porque o Senhor já estava a revelar a sua vontade. Não havia que estar ali ainda a perder, a procurar a vontade quando a vontade estava revelada. E então, versículos 20 e 21. Então Saul e todo o povo que havia com ele se juntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jónatas. Ou seja, Deus estava até a dar mais soldados ainda a Saul para derrotarem completamente os filisteus. A vitória estava a ser tremenda. Versículos 22 e 23. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Que vitória! Lembremos como começou. 2 homens somente. Lembremos como terminou. Uma multidão de israelitas. Por vezes, as coisas começam com poucos. Mas é o Senhor que vai acrescentando mais e mais à nossa jornada com Ele. O que é que precisamos fazer? Depender dEle.
confiar nele, deixá-lo revelar o caminho e agir. E ir com fé, não duvidando, porque o Senhor está conosco. O versículo 23 é significativo porque nos revela o coração de Jónatas. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. Era este o coração de Jónatas. Deus a operar, Deus a livrar. Constantemente, Jónatas se firmava neste facto. É Deus quem traz a vitória. É dele que vem a vitória. É o Senhor que está connosco a dar-nos a vitória. E este facto tem de ser algo que esteja gravado na nossa alma. É dele que vem a vitória no dia a dia. É do Senhor que vem a vitória. Eu gostaria, irmãos, de referir 3 versículos que eu acho importantíssimos para o contexto desta passagem, para a nossa vida, para a nossa jornada de fé. O primeiro, eu gostaria que abrissem no Salmo 44. Salmo 44. Versículos 7 e 8. Podemos também ler o versículo 6, que eu penso que é importante para o contexto do 7 e do 8. O 6 diz-nos assim: pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Qual a disposição do salmista? Não confiar no que ele tinha à mão. Não confiar nas suas posses. Não confiar nas suas capacidades bélicas, como o arco, a espada representam. Mas confiar em Deus, porque é dele que vem a salvação. E toda a honra e toda a glória são para ele eternamente. Jónatas queria a libertação do povo do Senhor, pois ele era zeloso pelo Senhor. Reparem como do coração de Jónatas partiu exatamente este desejo de enfrentar o inimigo, dependendo sempre do Senhor. Porque o zelo de Jónatas pelo Senhor e por tudo o que era do Senhor, inclusive é o seu povo, estava a arder no seu coração. Segundo aspecto muito importante, Oseias, raramente vamos aos profetas menores, ou seja, aos profetas que têm livros escritos, mas com menores capítulos. Oseias 1:7 tem algo importante para nós, que eu gostaria que também consultássemos nesta hora, irmãos. Oseias capítulo 1, irmãos, Oseias, capítulo 1, versículo 7. Mas da casa de Judá me compadecerei, diz o Senhor, e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Não é pelos homens de guerra que Deus dá a vitória. A vitória vem dele próprio, o Senhor dos exércitos. Eu os salvarei.
pelo Senhor seu Deus. A vitória vem do Senhor, é garantida pelo Senhor. Muitas vezes perguntamos a nós mesmos, mas como descobrir a vontade de Deus? Como descobrir os sinais de Deus? Jonatas compreendeu os sinais que o Senhor lhe estava a mostrar. Como compreender os sinais? Muitas vezes poderemos nos perguntar. E eu termino com um conjunto de 2 versículos que eu acho que são importantíssimos para nós e que foram deixados por Paulo à igreja em Roma. Irmãos, vamos terminar. Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiramente, todo o nosso ser deve estar consagrado ao Senhor. Corpo, totalidade do nosso ser aqui, representada. Apresenteis o vosso corpo, apresentai-vos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo o nosso ser tem de estar consagrado a Deus. Somos novas criaturas em Cristo. Não somos de nós mesmos, somos do Senhor. O Senhor comprou-nos com alto preço. O Senhor resgatou-nos, como ainda há pouco, na celebração da ceia, vimos. Já não somos de nós mesmos. Todo o nosso ser deve estar entregue nas mãos de Deus. É exatamente aquilo que agrada ao Senhor. É o sacrifício que agrada ao Senhor. É vidas consagradas a Ele. Vidas dependentes dEle. E é nesta mudança de vida, é nesta nova criatura que eu sou, que eu não me conformo a este mundo, não vivo conforme o modelo deste mundo, não vivo segundo o parâmetro deste mundo, mas vivo como? Sendo transformado pelo meu entendimento. Sendo transformado através da palavra de Deus, que vai transformando o meu entendimento. Eu sou transformado por Deus na medida em que eu vou conhecendo mais e mais. E é nesta transformação que eu vou crescendo em conhecimento de Deus, em vivência santa, pura e imaculada neste mundo, e que vou assim experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jonatas tinha a sua vida cheia de ardor pelo Senhor, zelo pelo Senhor. A vida de Jonatas foi um exemplo do que é uma pessoa que põe a vontade de Deus acima da sua vontade e da vontade da sua família. E vejam como Deus revelou a sua vontade e através deste homem, Deus deu uma vitória tremenda a Israel. O mesmo acontece conosco hoje, quando nos depositamos nas mãos do Senhor. Quando compreendemos que já não somos de nós mesmos, mas somos do Senhor que nos resgatou. E à medida que o vamos conhecendo, vamos sendo transformados, a nossa mente vai mudando.
e assim vamos experimentando a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que assim seja, meus irmãos, que assim seja para cada um de nós. Amém. Nossa, que palavra abençoada, né? Nós estamos aqui nos deleitando. É uma palavra que não dá para ouvir só uma vez. Glória a Deus, né? Deus seja louvado pela vida do pastor, nosso pastor, e Deus continue usando o pastor como instrumento, como ele tem feito. E nós vamos encerrar este culto, né? Antes da bênção pastoral, nós vamos louvar a Deus com um cântico que fala justamente, né? Que nós estamos aqui reunidos, todos uma só voz, declarando que só o Senhor é grande. E nós exaltamos o doce nome do Senhor por todo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus. Então nós vamos adorar o nome do Senhor com este cântico. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, com teu Filho Jesus crucificado, sem é signo de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declaramos que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Bem, passamos a palavra ao pastor Pedro para orar e impetrar a bênção final. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, pela tua palavra, pelos ensinos que podemos reter através dela. Te agradecemos, Pai, por usares pessoas comuns como nós para a tua honra e para a tua glória. Te agradecemos pela forma como na tua palavra ficou registada realmente esta vida deste teu servo Jónatas e do seu pajem, e da fé que os movia, da fé que os levava a enfrentar o inimigo, da dependência que eles tinham sempre de ti, mas da confiança inabalável de que era de ti que vinha a vitória. Ó Pai, que nós também possamos no nosso dia-a-dia sair enfrentando realmente o mundo, mas com a certeza inabalável de que tu estás connosco para nos dar a vitória, e que possamos, Pai, sair com ousadia, vivendo a tua palavra e espelhando-a, seja realmente com opiniões, seja com maneiras de agir, seja verbalmente, afirmando que somos realmente cristãos, somos teus filhos, e que possamos assim, Senhor,
fazer a nossa parte, pois a vitória vem de ti, ó Pai. E muito tu podes fazer para realmente converter as almas, porque é o teu Santo Espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a fazer a nossa parte e a depender sempre de ti, com a confiança inabalável na tua pessoa, Senhor, porque é de ti que vêm as vitórias. E desejamos ser instrumentos, simples instrumentos, usados por ti para a tua honra e glória. Dirige a tua igreja agora também nesta questão do local para te cultuarmos, Senhor. Que possas ser tu a nos mostrar o local onde desejas que nós te cultuemos e que a tua igreja possa encontrar esse espaço e possa ocupá-lo com fé e com a certeza inabalável de que tu estás com a tua igreja e que muitas maravilhas e prodígios podes fazer nela e através dela, mais uma vez para a tua honra e glória. Depositamos a nossa confiança em ti e descansamos, pedindo a tua bênção para esta semana que se inicia hoje. No nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém.